Padre Elias Wolff. Padre Elias Wolff já é conhecido, meu e também aqui na diocese, há algum tempo. Padre Elias já veio uma vez aqui para nos assessorar numa semana teológica, alguns anos atrás, né? E foi uma experiência muito boa, muito bonita. Depois disso, várias vezes, eu me encontrei com ele, aí em congressos, da Soter, lá em Curitiba, na PUC e assim por diante, né? Então a gente sempre teve contato com ele, cultivamos uma amizade, né? E veio esta ideia de convidá-lo para esta aula inaugural, porque eu participei de um congresso e lá então foi apresentado um livro escrito pelo padre Elias Wolff, A Espiritualidade do Diálogo Interreligioso, Contribuições na Perspectiva Cristã. Este livro eu li naquela época, gostei muito, e eu apresentei uma vez para os nossos padres, e eles também gostaram muito desse tema. E aí então me veio essa ideia, já que nós estamos aí num contexto, né, de um pluralismo religioso, e estamos tentando aí viver em harmonia entre nós, e esperamos nos conhecer sempre mais, ao invés de vivermos aí separados, cada um puxando para o seu lado, né? A gente caminhar juntos, né? Nos ajudando mutuamente. Então foi o tema que eu escolhi e propus para o padre Elias, e ele se dispôs a estar conosco. Claro que ele tinha muitas coisas, até pouco tempo ele estava lá nos Estados Unidos, né? E não podia vir logo no início. Daí ele propôs, só se for já em março. Não, mas se puder vir, venha, né? E aí que marcamos então o dia de hoje. Então, padre Elias Wolff é natural de Anita Garibaldi, em Santa Catarina, né? É presbítero, padre da diocese de Lages, Santa Catarina. Possui graduação em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, mestrado em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Santa Cruz e doutorado em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Atualmente, não sei se é atualmente, há uns anos atrás, mas talvez seja mais ou menos ainda. É membro do programa de pós-graduação em teologia da PUC do Paraná, coordenador do Núcleo Ecumênico e Interreligioso da PUC do Paraná e coordenador da Comissão Teológica do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Dedica-se à pesquisa sobre ecumenismo e diálogo interreligioso, temas sobre os quais possui várias obras e artigos publicados. Portanto, Elias, sinta-se à vontade aqui conosco, né? Venha conversar conosco, esteja à vontade, e no final nós iremos fazer algumas questões, porque temos toda a certeza que o Senhor poderá nos ajudar bastante. Obrigado, Mário, administrador diocesano, aqui da Diocese de União da Vitória, e companheiro na reflexão teológica, nas preocupações e ocupações da Igreja e da fé cristã de longa data. Obrigado mesmo pelo convite que me faz. Quero saudar Dom Walter, que bom nos reencontrarmos depois de alguns anos, e receber 2 livros seus hoje, que eu quero lê-los com certeza, tanto sobre Platão quanto também as outras questões. E saúdo também de um modo muito particular todos os que de alguma forma estão vinculados
quer presencialmente, porque ali estão se debatendo nas questões de filosofia, teologia, quer também como companheiros do Instituto Santo Alberto Magno. Já foram apresentados aqui os alunos, mas minha saudação também aos professores, às professoras e aquelas pessoas que entendem que fazer teologia é uma missão nobre. Estudar filosofia igualmente. Compreender as questões humanas, sociais, o mundo no qual vivemos, a partir das ciências que nos apresentam perspectivas de leituras da realidade, e teologizar sobre isto, ver isso aos olhos da fé, eu creio que é uma missão que, mais do que nunca, urge ser intensificada. Então, desejo aos alunos, alunas, professores, professoras do Instituto Santo Alberto Magno, um ano muito fecundo na reflexão filosófica e teológica. Sabemos que pensar dói, e não dói apenas a coluna, dói mesmo, não é? Um pouquinho os neurônios, e se a gente não mexer com eles, é tudo muito confortável. Aí a teologia, a filosofia, talvez não seja tão interessante. Então, bom ano para vocês. E quem sabe, já iniciaram, né, as atividades acadêmicas do ano, mas quem sabe algumas questões que hoje apresentamos podem ser instigadoras para a continuidade da reflexão de vocês. Também saúdo aos líderes pastorais, né, agentes de pastoral que aqui estão, leigos, leigas, colegas do ministério ordenado, religiosas. E creio que esse tema, igreja em diálogo, no contexto do pluralismo religioso, é algo que diz respeito a todos. Quem está na academia e quem está no campo pastoral. Espero poder contribuir, então, com alguma coisa. Inicio a reflexão colocando este cenário aqui. A sociedade hoje é eminentemente plural em termos religiosos, culturais. Mas aqui hoje abordando a questão religiosa. E este quadro, o Fábio, que foi meu aluno no ITESC e na FACASC, no Instituto Teológico de Santa Catarina, Faculdade Católica de Santa Catarina, talvez tenha vivido alguns momentos interreligiosos que ali nós realizamos. E essas fotos que nós tiramos aqui, são todas elas de encontros reais, que professores e alunos do Instituto de Teologia ali em Santa Catarina, de então, agora a Faculdade Católica de Santa Catarina, nós vivemos. Inicialmente uma visita feita a um templo ortodoxo, aqui embaixo na praia, as religiões de matriz afro, no centro, um tapete que eu recebi do Sheik de Florianópolis, um presente que ele me deu, um tapete de uns 3 metros quadrados, com Meca, sobre Meca. Uma visita que nós fizemos aqui, os alunos que estavam fazendo o curso de diálogo interreligioso no templo hindu, também em Florianópolis, e no centro uma ornamentação que foi feita representando tudo isto. O que significa fazer teologia, testemunhar a fé cristã nesse contexto religiosamente plural? Quais desafios, quais as interpelações para a fé cristã? E já desde agora eu quero fazer uma pergunta a todos, a todas, que eu espero possamos um dia chegar numa resposta convincente para nós e para outras pessoas. Temos uma vida para responder isso. A pergunta que eu faço é a que foi feita para mim quando eu fiz o último exame feito na Universidade Gregoriana. Eu tinha 15 minutos para responder uma pergunta só que o professor me fez. Uma pergunta. Como o Senhor pode me dizer, me afirmar, que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade? E eu faço para vocês a pergunta agora. Como podemos afirmar hoje que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade? Deixo a pergunta no ar e retorno ela mais tarde,
esperando a contribuição na busca das respostas. Antes, deixa-me colocar alguns pressupostos para trabalharmos a questão do diálogo interreligioso. Igualmente servem para o diálogo ecumênico. Primeiro pressuposto: por que nós, como igreja cristã, nos envolvemos, nos comprometemos no diálogo com as outras religiões, ou como católicos, como luteranos, como anglicanos, nos comprometemos no diálogo ecumênico? Quais são os pressupostos? Primeiro elemento, um pressuposto de fé, uma atitude de fé. Dialogar com a outra pessoa implica crer que a outra pessoa tem algo importante para nos dizer e reconhecer a importância da sua fala, valorizar o conteúdo da sua fala, pois da mesma forma para o diálogo ecumênico e o diálogo interreligioso. É a fé que nos motiva a compreender os diferentes modos de crer na humanidade, na história da humanidade. É a fé católica, a fé cristã, na perspectiva católica, confessional, que me leva a compreender o modo de ser cristão dos irmãos e das irmãs luteranas, anglicanos, metodistas, das outras igrejas. É também a fé que há um único Deus, Criador da humanidade, destino de todo ser humano, que fala Nostra Aetate, declaração do Concílio Vaticano II sobre as religiões, Nostra Aetate número 1. Há uma única origem, há um único fim da humanidade toda. Deus Pai, Criador. De tal modo que a fé nesse único Deus nos irmana, e por isso deve nos orientar para o diálogo. Se não há fé convicta, também não há possibilidade de dialogar, promovendo o entendimento mútuo entre as igrejas e a cooperação entre as religiões. Primeiro pressuposto, antes de entrarmos em questões teóricas: diálogo é uma atitude, é um modo de ser e de agir. Não é um princípio filosófico, ou teológico, ou doutrinal. É uma atitude de fé. Para os cristãos, esta passagem do Evangelho de João é muito significativa. João 17, 21. É um mandato, que todos sejam um. Jesus Cristo não faz uma exortação tão suave. É um imperativo. Sejam um. É uma ordem, é um mandamento. Então, crer que a unidade é desejada, é orada por Jesus, e que vamos chegar lá para nós cristãos, implica num compromisso de diálogo. Se Ele quer a unidade, vai acontecer. Quando e como? Compete ao Espírito, compete a Deus. A nós cabe trabalhar no hoje, acreditando que isso é possível apesar de todas as dificuldades. Torna-se um imperativo categórico da consciência cristã. Primeiro pressuposto da nossa conversa: atitude de fé. Vamos em frente, Douglas. Segundo pressuposto: atitude de conversão. Esta frase do Papa São João Paulo II, Ut Unum Sint, a unidade dos cristãos é possível com a condição de estarmos humildemente conscientes de ter pecado contra a unidade e convencidos da necessidade da conversão. Não vamos conseguir um entendimento mútuo entre as igrejas no que é ser cristão, se não estivermos disponíveis a uma conversão. E conversão não de uma tradição eclesial para outra, de uma instituição para outra. Conversão para Deus, conversão para o Evangelho, conversão para o reino de Deus. E é na medida em que nos convertemos mais para Deus e para o Evangelho, que também vamos superando os conflitos, as tensões que existem entre nós. A conversão também nos possibilita o diálogo interreligioso, não apenas o diálogo entre os cristãos.
É na medida em que nós cremos realmente em Deus, nós vamos percebendo que a graça de Deus atua de formas diferentes em todos aqueles que a Ele se reportam. É Atos, capítulo 10, versículo 34. Todo aquele que o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Então, na medida em que eu vou me convertendo mais no meu modo de crer, eu também vou começando a perceber com maior profundidade como a graça de Deus tem horizontes amplos de atuação, para além das fronteiras do meu credo. Sem conversão nós não conseguimos isto. E aqui um grande problema. Quando queremos aprisionar o ser e o agir de Deus na minha tradição, na minha doutrina. Conversão significa deixa Deus ser Deus. Vamos deixar Deus agir em todos os corações de todo ser humano. E Ele não vai fazer distinção por credo, por doutrina. Se numa outra tradição religiosa, a honestidade, a sinceridade no modo de crer, com certeza o Espírito de Deus aí está também agindo. Então esse segundo elemento, eu creio que é um pressuposto fundamental, a conversão do coração, da inteligência e também das ações. Primeiro, a conversão do coração. E essa frase eu acho muito, essas 3 conversões, eu pego de Bernardo Sesbué, um grande teólogo de um livro de teologia ecumênica. Primeiro, a conversão do coração. Qual é a conversão do coração? Conversão do coração significa sentir o pulsar da fé do outro dentro do teu próprio modo de crer. Perguntaram uma vez para Fra Roger, um monge que foi fundador de um grande movimento ecumênico chamado Taizé. Mais do que um movimento, uma iniciativa muito significativa, que é a comunidade de Taizé, na França. E perguntaram para ele uma vez: o senhor fala muito de ecumenismo, o que é ecumenismo? Ele respondeu: ecumenismo é sentir o coração do outro com o teu coração. Isto é, daqui vem a palavra compaixão. Ou seja, ter no teu coração a mesma paixão do outro, a mesma alegria do outro, a mesma emoção, ou a mesma dor, a mesma angústia, a mesma aflição do outro. Isso é conversão do coração. Ou seja, que o teu coração seja tão amplo, tão grande, tão largo, que pode acolher a outra pessoa. Mas acolher a outra pessoa não apenas naquilo que te identifica, naquilo que ela é por si mesma. E agora pensemos em questões de religiões diferentes. Quem aqui de nós tem um amigo que não é cristão? Ou uma amiga? Quem tem? Amigo de Mahed Si. Amigo budista, hindu, muçulmano, ou de tradições afro. Quem tem? Pode levantar a mão, não tem problema. Isso é muito importante, porque algumas pessoas, talvez foram educadas, e quem sabe alguns de nós, que era até perigoso ter amigos de pessoas que não são da minha fé, que não são da minha igreja. Não pode ser perigoso, porque se alguém crê de forma honesta, sincera, repito, só pode crer com a ação do Espírito que possibilita essa crença, esse modo de crer. E isto não pode ser para nós uma ameaça. Então a conversão do coração significa rever emoções, rever sentimentos. Quais são as sensações que nós sentimos frente ao outro religioso? É de medo? É de receio? É de perigo? É de dó? É de pena? Ou é de subestimar outra pessoa? É tão bom, pena que não é da minha igreja. É tão bom, pena que não é cristão.
Esse pena não condiz, não condiz. Então, sentir no teu coração o coração do outro é uma conversão fundamental para o diálogo ecumênico e interreligioso. Segunda conversão, a conversão da inteligência. É a partir do momento que nós vamos trabalhando as emoções, trabalhando os sentimentos, os afetos, frente ao outro religioso, ao diferente de nós, que nós vamos melhor compreendendo ele. Então vamos rompendo preconceitos, discriminações, atitudes discriminatórias que temos, ou alguma coisa que vai prejudicando o nosso entendimento em relação ao outro. E aí começamos a fazer uma teologia que possibilite ampliar o horizonte ou o quadro dos agentes do reino de Deus. Não somos apenas nós. Há muitas formas de as tradições religiosas colaborarem com a construção do reino na face da terra, com a edificação do reino. Então a conversão da inteligência, fazemos por isso uma teologia ecumênica, fazemos uma teologia interreligiosa, fazemos uma teologia do diálogo. E finalmente a terceira conversão, a conversão confessional, ou seja, a conversão das estruturas. E aqui eu vejo o Papa Francisco muito presente nesse esforço de conversão institucional, estrutural na igreja. Que a igreja seja acolhedora, que a igreja seja o espaço de abrigar, que possa abrigar também quem não professa o modo de crer em Deus, conforme a nossa tradição eclesial católica. É isso tanto para as outras igrejas, quanto também para as religiões. Então, o segundo pressuposto para a nossa conversa, conversão. Sem conversão, não há diálogo. Uma conversão para Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, também mais próximos entre nós. Perfeito? Terceira atitude, atitude de diálogo. Está escrito em cima. Parece tão simples, mas não, né? Não é tão simples. Dialogar é uma arte. Dialogar é um desafio. Exige exercício, exige um aprendizado. E o diálogo se transforma em diálogo de conversão e diálogo de salvação. Dialogar, há 3 níveis importantes de diálogo. Ou há vários níveis de diálogo. Deixa-me colocar 2 apenas. Um é o nível das ideias. Transmito para você o que eu estou pensando sobre um determinado tema, uma determinada realidade, um determinado assunto. O que eu estou pensando? Transmito ideias, transmito teses, transmito princípios teóricos. Mas o dialogar é mais do que isso. Dialogar deve levar à comunhão também de emoções, também de sentimentos, também da interioridade. O diálogo que transmite apenas ideias, partilha, comunga apenas no pensar, é um nível importante do diálogo, mas não é o nível mais profundo. O nível de diálogo mais profundo, isso eu escrevi nesse livro que o Padre Mário apresentou. O nível mais profundo do diálogo é o nível espiritual. É quando eu consigo perceber que estamos espiritualmente vinculados, que então chegamos a uma comunhão profunda. E aí eu penso, o nível que nós precisamos trabalhar, fortalecer cada vez mais, entre as diferentes formas de crer. Dificilmente vamos chegar a consensos no âmbito teológico doutrinal entre religiões. E nem se busca consenso doutrinal entre as religiões. Mas dificilmente chegaremos a algum entendimento muito significativo. Mas, mesmo se não comungamos com ideias, com princípios, pressupostos teológicos diferentes, podemos comungar no Espírito, que leva alguém a crer que existe um Deus, que existe um ser superior, que existe um Criador que é a origem e que é fim de tudo. Então, este nível do diálogo para nós é fundamental.
E às vezes pensamos que dialogamos, mesmo lá em casa, porque estamos transmitindo ideias. É um nível importante, mas eu repito, é ainda superficial, não é o mais profundo. Quando é que o marido e a mulher, o pai e a mãe, os pais e os filhos dialogam verdadeiramente? Quando percebem o espírito da outra pessoa para além das palavras que ele está dizendo. E um diálogo de profundidade não precisa de muitas palavras, não. Porque é uma comunhão da interioridade. Então, esta mística do diálogo, para nós é fundamental nos dias de hoje. Muito importante isso. Com algumas urgências, né? A convicção do diálogo, como é importante. Temos muitas formas de comunicação na sociedade atual. Temos WhatsApp, temos Facebook, temos rádio, televisão, jornal, etc. Mas nem toda comunicação é diálogo. Há muita comunicação e há pouquíssimo diálogo. Eu conheço algumas realidades muito terríveis dentro de casa, na família. A geladeira é o espaço da comunicação. Está tudo ali o recadinho. Para onde é que eu vou, que hora eu volto, o que tem que fazer, quem tem em casa. Pode ter comunicação, mas não há diálogo. Porque o diálogo implica no encontro entre as pessoas. Isto é fundamental. O Papa Francisco fala que precisamos promover a cultura do encontro, sem a qual não há uma cultura do diálogo. Então isso para nós é fundamental, estar convicto, conhecer a história do outro, refazer o modo de crer, né? Nossa eclesiologia, ou nossa cristologia, pneumatologia, enfim, todo o pensar, né, sistemático da fé precisa ser refeito em perspectiva de diálogo nos dias de hoje. Mas sobretudo, fundamental, desenvolver atitudes de diálogo. Podemos ter toda a teoria da filosofia do diálogo, pedagogia do diálogo, a psicologia do diálogo, mas não ter atitude de diálogo, não ser pessoas dialogantes. Aí não funciona. Vamos em frente? Ok, condições éticas, podemos passar. E finalmente, um quarto e último pressuposto da nossa conversa, a consciência eclesial. O que fazemos promovendo o diálogo ecumênico, promovendo o diálogo interreligioso, é um serviço à igreja. É uma missão. Eu tenho um colega que soube hoje, que o Padre Mário falou, que já esteve aqui, o Padre Marcial Massaneiro. Somos colegas na PUC, e já há alguns anos promovendo o diálogo ecumênico interreligioso. Ele fala que diálogo é um carisma. O ecumenismo é um carisma. E eu acredito nisso. Porque é um dom e é também um serviço. É um dom e é um serviço. O diálogo, então, é espontâneo, como dom. Recebemos de Deus a capacidade de comunicação, mas é também uma responsabilidade, um serviço. Temos que cultivar, temos que cuidar, temos que trabalhar. É isso como um serviço à igreja, que é o nosso tema da conversa de hoje. Igreja em diálogo, no contexto do pluralismo religioso. Se a igreja não dialoga, é a missão que fica prejudicada. É isso nós temos em muitos documentos da igreja hoje. Muitos documentos, sobretudo desde Evangelii Nuntiandi. Evangelii Nuntiandi do Papa Paulo VI, dos anos 70. Ou antes ainda, Ecclesiam Suam. Ecclesiam Suam, ainda do tempo do concílio. Quase nos finalmente do concílio, o Papa coloca o diálogo não apenas como método da missão, mas também conteúdo da missão. Diálogo não é apenas uma estratégia na missão. Diálogo é conteúdo. Por isso, repito, não dialogar é um obstáculo à missão da igreja hoje, num contexto plural no qual nós vivemos. Esses 4 pressupostos que eu gostaria de apresentar,
antes de entrarmos propriamente no nosso tema. Primeiro, pressuposto de fé. Diálogo é uma atitude de fé. Segundo, um pressuposto de conversão. Fundamental. Sem conversão não há diálogo. Terceiro, atitude de diálogo mesmo. Convicção da importância do diálogo. E quarto, como serviço à igreja. Ok? Vamos em frente, colega? Acho que pulou, né? Precisa voltar. Pode ir. Bom, por muito tempo, frente aos outros, nós como tradição católica, temos afirmado um modo exclusivista de compreender o Evangelho, compreender o reino de Deus, compreender a fé cristã, compreender a igreja. E esta frase é muito significativa, que até fere aos ouvidos no século 21, de um teólogo que hoje repensa o modo de crer, mas que já fez parte da nossa história. Estamos aqui no Concílio de Florença, 1439. Nenhum dos que existem fora da Igreja Católica, não somente os pagãos, mas também os judeus ou heréticos, assim como os cismáticos, podem chegar a ser partícipes da vida eterna. Pelo contrário, quem quer ler? Muito forte, né? Irão para o fogo eterno. Ou seja, não ser cristão católico era já estar com o pé à porta da fogueira. E a fogueira que depois pegou forte. Desta frase de 1439, surgiram doutrinas, surgiram propostas de estratégias de missão, modos de compreender a igreja, que sempre tinha a perspectiva ou da conversão ou da condenação. Não se converter já seria automaticamente ser condenado. Contudo, no Concílio Vaticano II, nós temos uma outra afirmação igualmente impactante, ou melhor, positivamente impactante. Não igualmente. A igreja nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nestas religiões. São reflexos da luz que ilumina todo o homem, todo ser humano. Por isso, exorta os fiéis católicos para que reconheçam, defendam e promovam os bens que nelas se encontram. Olha a diferença. 2 concílios. Florença, 1439. Uma atitude muito pessimista, negativa e de condenação literal. Concílio Vaticano II, de 62 e 65. Primeira afirmação: a igreja nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nessas religiões. Olha, tem 2 palavras aqui que temos que pedir ajuda aos filósofos e teólogos que estão aí para nos ajudar a entender o significado. Primeiro, a igreja reconhece verdade e santidade nas religiões. Antes era coisa do demo, antes era coisa ruim, era algo negativo, era algo que já colocava a pessoa dentro do inferno. Agora reconhece elementos de verdade e de santidade. Pois bem, se reconhece elementos de verdade e santidade, na fé cristã, quem é a origem da verdade? Ou quem é o totalmente verdadeiro? Qual é a fonte da santidade? Quem é o santo? Por excelência, Deus, seu Espírito. Pois onde há manifestações da verdade e da santidade, de alguma forma então, há uma ação divina aí possibilitando elementos de verdade e santidade. É isto, para Tomás de Aquino, com licença, Dom Walter, que é o grande esperto das formas platônicas,
Mas para Tomás de Aquino, a verdade, uma frase lapidar, a verdade seja dita por quem quer que for, se for verdade, vem do Espírito de Deus. Grande teólogo medieval. Entende como é importante então essa afirmação do Concílio Vaticano II? Reconhecer que elementos de verdade e santidade existentes nas religiões são reflexos da luz que ilumina todo ser humano, que para nós é a luz de Cristo, que para nós é o seu Espírito, que possibilita a existência de verdade e santidade nessas tradições religiosas tão diferentes da nossa. E mais por isso então, se reconhecemos isto, atenção, se afirmamos isso, então o concílio nos pede para reconhecer, defender e promover os bens que se encontram nas diferentes religiões. Nós não temos muito tempo hoje, parece-me só 3 horas de conversa, né? Não vamos poder aprofundar muito. Mas seria interessante, se tivéssemos uma semanada inteira, olhar algumas tradições religiosas do nosso tempo. Budismo, hinduísmo, islamismo, confucionismo, taoísmo, shintoísmo, sei lá, né? Que elementos de verdade e santidade podemos ali reconhecer? Que elementos podemos promover nessas religiões que não estão em contradição com o que nós cremos a partir dos evangelhos? E aí então vamos promovendo a cooperação entre as religiões por um mundo melhor. Então essa afirmação do Vaticano II, a declaração Nostra Aetate, número 2, é fundamental. Se queremos reconhecer o pluralismo religioso do nosso tempo, com positividade na compreensão de Deus, que não se prende a tradição religiosa nenhuma, é fundamental partirmos dessas orientações do Concílio Vaticano II. E aqui essa frase importante do Papa João Paulo II, na encíclica, temos uma encíclica sobre ecumenismo que promove o diálogo. Com o Vaticano II, enfim, o Vaticano II, com o concílio, a igreja se empenhou de modo irreversível na promoção do diálogo, aqui tratando do ecumenismo. De modo irreversível, ou seja, estamos no caminho do diálogo, não vamos retornar. É sofrido, é difícil, é exigente, mas é o caminho da igreja, é o caminho da igreja, perfeito? Bom, o mundo plural, nós podemos ver, né, algumas estatísticas que mostram este pluralismo religioso hoje. Muçulmanos, cerca de 22% da humanidade, católicos, ortodoxos, 22%, evangélicos, enfim. Podemos ir em frente. Esta estatística aqui é especificamente do Brasil. Calculamos que temos hoje 11% da população brasileira tem mais de uma forma de crer. Aqui também estatísticas, não vamos passar, não é o caso, mas para ver que o mundo é plural, né? São várias as formas de crer. Vivemos, alguém falou, num coquetel religioso. Tem pessoas que colocam tudo num liquidificador, as diferentes formas de crer, e extraem aquilo que mais lhe agrada. Um verdadeiro coquetel. Não creio que é o melhor modo de optar por uma religião. As pessoas fazem da religião, digamos, a sua imagem e semelhança, ou criam sua própria tradição religiosa. O self-service, né? Religioso nos tempos de hoje. O que me agrada, o que me convém, é que eu vou crer e que eu vou alimentar no meu modo de crer. Bem, é uma forma, talvez, que se propaga sempre mais na cultura atual, que nem sempre favorece ao diálogo interreligioso, porque o risco de perder a identidade religiosa. O que você realmente crê é importante. Ninguém dialoga sem convicção do que é. O diálogo não implica na perda da própria identidade, pelo contrário.
É a partir da minha identidade cristã católica que eu vou dialogar com um cristão de outra igreja, ou que vou dialogar com um crente de outra tradição religiosa. De tal modo que esse coquetel religioso tem algumas implicações não tão positivas para o contexto do diálogo que nós queremos propor. Porém, temos que admitir que é um elemento da realidade atual, da cultura atual, né? Esse self-service religioso, no qual a busca do sentido da vida faz com que cada pessoa crie seu próprio Deus, crie seu próprio credo, crie seu próprio rito, sua própria doutrina, né? E aí, de alguma forma, temos um misticismo difuso, eclético, e para muitas pessoas um vale tudo. Enquanto me convém, se daqui a 5 anos esse modo de crer não mais me satisfaz, não acho mais conveniente, parto para outra. Como consequência, nós temos a possibilidade muito grande da perda de fé. Ou seja, quem pode crer em tudo, na verdade não crê em nada. E por isso o Brasil calcula cerca de 12 a 13% da população brasileira hoje não professa mais tradição religiosa nenhuma. Então esse pluralismo religioso, José Maria Vigil, teólogo das religiões latino-americano, ele é espanhol, mas reflete na perspectiva latino-americana, nos fala que somos a primeira geração no ambiente religiosamente plural. Religiosamente plural. Hoje, nós estamos contactando cotidianamente com modos diferentes de crer. Uma vez ouvíamos falar, talvez, sobre budismo, hinduísmo, islamismo, ou a gente lia nos livros. Hoje estão na rua, mesmo em União da Vitória, Curitiba. Qualquer cidade pode ter modos de crer diferentes nos tempos atuais. Com a globalização e com o pluralismo cultural, o pluralismo religioso é cada vez mais intenso. Constatar isso é muito importante. E é importante eu ter um olhar bíblico e um olhar eclesial para esse pluralismo religioso. E a Bíblia, vamos ver, que nos desafia a entender positivamente as religiões. Como interpretar passagens das Escrituras judaico-cristãs que aparentemente só condenam as religiões. Alguns textos que podemos verificar em outro momento, de sabedoria, dos profetas Isaías, Jeremias, Deuteronômio, que são condenações das religiões. Tudo é idolatria, tudo é falsidade, tudo é negativo, tudo é imagem oca nas religiões. Vamos em frente? E rever a hermenêutica desses textos das Escrituras é um grande desafio para o reconhecimento e o diálogo que o Vaticano II propõe. Vamos, Douglas. E várias são as passagens do Concílio Vaticano II que possibilitam para nós um pensar positivo das religiões. Então temos, volta um pouquinho por favor, temos Optata Antocius, número 16. Nas tradições religiosas existem coisas boas e verdadeiras. Aqui eu estou lendo literalmente os textos do concílio. Reconhecimento de que há coisas boas e verdadeiras. Gaudium et Spes, 92. Preciosos elementos religiosos e humanos. Ad Gentes, 18. Germes de contemplação. Elementos de verdade e graça. Sementes do verbo. Raios da verdade que ilumina todo o ser humano. Enfim, este modo de compreender as religiões não é um respeito, uma cortesia simplesmente, que o Vaticano II propõe. É um olhar teológico na raiz, no coração das religiões. Se nós formos ler em outro momento toda a declaração Nostra Aetate,
vamos ver o que fala do budismo, do hinduísmo, do islamismo e do judaísmo. Claro que a igreja não concorda com todo o modo de ser dessas religiões. A igreja não concorda com toda a doutrina dessas religiões, ou os ritos, por exemplo. Mas a igreja não mais condena tudo o que ali está, como se fazia até o Vaticano II, primeiro. E segundo, há um discernimento de que há muitos elementos positivos nessas religiões que não contradizem o modo de ser cristão, porque no coração desta religião há a possibilidade de um acesso a Deus. E se há uma possibilidade de acesso a Deus, não tem como rejeitar os caminhos diferentes que Deus escolhe para, de alguma forma, fazer contato com a humanidade. A partir desses elementos aqui do Concílio Vaticano II, nós temos um desafio muito grande. A pergunta que eu fiz no início da conversa, queria refazer agora. Talvez alguém já tenha a resposta, né? A pergunta é esta: como afirmar hoje, num contexto de pluralismo religioso, que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade? Já tem a resposta? Veja, não estamos negando que Jesus Cristo é, na tradição católica cristã, o único Salvador da humanidade. Não estamos negando isso. A pergunta é diferente. Como afirmar que Ele é o único Salvador da humanidade, no contexto do pluralismo religioso hoje? Ah, mas qual é o sentido da pergunta? Porque naturalmente, na medida em que vamos reconhecendo o valor positivo das outras religiões, nós vamos também revendo a nossa própria religião. Não negamos nossas convicções de fé, mas há uma forma diferente de você afirmar o que você crê no contexto de pluralismo religioso. A mesma verdade de sempre é dita: Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Mas uma coisa era falar isso para negar a outra religião. Outra coisa é afirmar que Jesus é o único Salvador da humanidade, sem desvalorizar outros modos de crer. Este é o grande desafio para uma igreja em contexto de diálogo. Então temos três perspectivas na teologia, ao longo da teologia cristã. A primeira, a resposta era feita numa perspectiva eclesiocêntrica ou exclusivista. Ou seja, eu só posso afirmar que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade se eu nego a verdade em outras religiões. Se eu nego a positividade de outras religiões. Então, um exclusivismo salvífico. O único caminho para a salvação é a igreja. E assim era a resposta que nós dávamos a essa pergunta. Até o Vaticano II, praticamente até o Concílio Vaticano II. 1500 anos praticamente afirmando isto. Praticamente 1500 anos. O único caminho de salvação é a igreja. Porque só aqui é que Cristo está atuando. Então, vejam bem. Quantos seres humanos existem na face da terra hoje, mais ou menos? 6, 7, 8. Está crescendo. Vamos ficar por aí, né? Se calcula em torno de 8. Tá? Agora vejam, vamos supor que sejam 7, vamos deixar por 7. Se são 7, 8, em torno de 2 bilhões são cristãos. De 2 bilhões de cristãos, como católicos, podemos chegar em torno de 1 bilhão. Se esta igreja é o único espaço que Jesus está salvando, coitado dos outros. Onde é que estão os outros? Qual é a possibilidade de salvar-se?
Então, por muito tempo, nós respondíamos essa pergunta de forma exclusivista. Se Ele é o único caminho de salvação, Ele é o único que tem poder de salvação e salva apenas da igreja, consequentemente, quem quer salvar-se, venha a nós. Foi o Concílio de Florença, 1439. Pode? Ouvia de Jesus que o indivíduo crê que Deus salva. Na ideia de salvar está implícita todo o plano da salvação por Jesus Cristo. Deus te salva e fazer aquilo que a consciência ensina como a retidão perante Deus. E recebe os méritos por Jesus. Isso, obrigado. O próprio Tomás de Aquino, que o Dom Walter nos lembra, era muito claro ao falar: Deus não amarra sua graça nos sacramentos da igreja. A graça se transmite através dos sacramentos, mas não exclusivamente. Muitos os que recebem o sacramento que não recebem o sacramento da igreja, há outras formas da graça ali estar atuando. Por isso, Dom Walter nos diz a importância da intenção, da retidão, a consciência no modo de crer. Ninguém pode desfazer a retidão de consciência de um monge budista, de um monge hindu, que fica lá no alto da montanha do Nepal, uma semana em jejum e meditação, em retiro. Como é que a graça pode estar atuando então de forma diferente nesses vários espaços, ou vários rituais das diferentes religiões? E essa retidão da pessoa é determinante, isso é fundamental. E vamos tocar um pouquinho mais daqui a pouco nesse elemento. Mas volto a esta primeira perspectiva que o Concílio Vaticano II abandonou, literalmente abandonou. Para afirmar a fé cristã, você não é obrigado a negar a fé do outro, ou modo de crer de quem não é cristão. Perfeito? Então temos uma segunda perspectiva do inclusivismo, não o exclusivismo, mas o inclusivismo. A partir do Concílio Vaticano II, teólogos famosos, citando alguns, Karl Rahner, Baltazar de Lubac e tantos outros. Ou seja, a graça de Cristo, ou a ação salvífica de Cristo, pode incluir as diferentes tradições religiosas, entende? Nos caminhos de salvação, como caminhos de salvação. Quem salva é Cristo, não são as religiões, é Ele que salva. Mas a ação salvífica de Cristo não está confinada a uma única tradição religiosa, católica ou as outras igrejas cristãs. E aqui temos o Concílio Vaticano II, número 24, Gaudium et Spes, muito importante esse número. Ou seja, o Espírito de Cristo possibilita a todos incorporarem-se no corpo de Cristo, nos modos que só Deus conhece. Ou seja, o Espírito conduz as diferentes pessoas a se incorporarem no corpo de Cristo, nos modos que só Deus conhece. Quem crê em Cristo, professa a fé nele, participa da igreja, dos sacramentos, é o modo visível que nós entendemos da ação da graça. Mas há outros tantos outros modos do Espírito possibilitar também a salvação, ou a graça crística está atuando também por outros modos. Então, chamamos esta segunda resposta de cristocentrismo salvífico. Quem salva é Cristo, não é a igreja. Quem salva é Cristo, não são as religiões. E a graça de Cristo
não se prende a estruturas religiosas, a doutrinas religiosas. E uma terceira perspectiva, um pouquinho mais delicada, é o teocentrismo salvífico, um palavrão talvez para alguns de nós, dizendo que não basta dizer que a igreja salva, porque já está superada, a igreja não salva, a igreja é meio para a salvação, que Cristo possibilita. Também afirma que não basta dizer que Cristo salva, quem salva é Deus, e Cristo seria um meio iguais a outros. Não vamos entrar nesta polêmica hoje à noite, é um pouquinho mais exigente, e também não creio que convém, ainda nos tempos de hoje, negar uma proeminência da ação da graça de Cristo no projeto salvífico que Deus tem para a humanidade. E o pluralismo salvífico, ou teocentrismo salvífico, como alguns chamam, coloca Cristo no mesmo nível de igualdade de outros profetas das religiões. Então isso é um pouquinho delicado para trabalharmos no momento. Perfeito? Vamos em frente. Como São Paulo estava achando, fazendo louvar a Deus, perseguindo, matando cristãos, assim, o perseguidor de cristãos, que de boa fé, achando que fazendo obra de louvor, se salva por mérito de concepção. Por mérito dele, exatamente. Então, como é que nós, obrigado, Dom Walter, como é que nós afirmamos esta possibilidade então hoje? Veja a pergunta. Como afirmar que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade? É a pergunta que vamos repetir a noite inteira. Se alguém conseguir responder, muito bem, senão temos uma vida para responder, né? Então vimos 3 perspectivas. Gostaria que você voltasse um slide. 1 Timóteo... já depois vamos lá. 1 Timóteo 2, 3, 5. É muito forte essa frase, afirmar que não há outro mediador do projeto salvífico de Deus, a não ser Cristo Jesus. Não há outro mediador. Ele é o único meio de salvação. E Atos 4:12. Deus quer salvar a humanidade inteira. Então o projeto salvífico é universal. Deus não quer salvar apenas alguns privilegiados. Quer salvar a todos. Mas não há outro nome debaixo do céu e sobre a terra no qual podemos ser salvos. Essa é a nossa fé cristã. Volta a pergunta: como afirmar isso sem negar o valor das religiões no contexto atual? Como afirmar nossa identidade cristã, nossas convicções de fé, valorizando também outras formas de crer que não professam a fé em Cristo? E não é porque não ouviram falar, porque hoje pela internet praticamente a humanidade toda pode ter acesso. É porque não creem, não conseguiram dar o passo da fé. Não conseguiram dar o passo da fé. E aí um outro texto que é exigente para nós: todo aquele que crer será salvo, todo que não crer será condenado. Você pode fazer uma hermenêutica desses textos exclusivista, ou pode fazer uma hermenêutica inclusivista. A hermenêutica exclusivista está superada. Com o Concílio Vaticano II, não tem mais sentido. Então, como nós somos desafiados, vejam bem, como somos desafiados a não negar o que está nas Escrituras, para nós é normativo na fé, mas entendê-los de modo a não desvalorizar a forma de crer com retidão de quem não é cristão. Não podemos ler ao pé da letra, de forma literal,
porque não vai colocar a igreja em contexto de diálogo. Então, que desafios nós temos? Primeiro deles, fortalecer a nossa identidade cristã no contexto atual, dar um testemunho convicto. Quem é agente de pastoral aqui? Catequista, ministro da Eucaristia, membro do CPP, não renega a tua fé para valorizar os outros. Só pode valorizar outros modos de crer a partir do momento que você consegue também valorizar o teu modo de crer. Isso é fundamental. Volto a dizer, ninguém nega sua identidade de fé para dialogar. Nós dialogamos como cristãos com as outras religiões, mas fazendo uma perspectiva inclusivista da nossa fé. Ou seja, um cristocentrismo, ele é o centro da fé. Um cristocentrismo aberto e inclusivo. Ou seja, rever o que nós entendemos por revelação. A revelação plena em Cristo se dá numa dimensão escatológica. Ele é a plenitude da revelação. Mas todo o evento Cristo é revelador. E o evento Cristo não está esgotado apenas naqueles anos, pouquíssimos anos do ministério do Jesus histórico. O evento Cristo vai da criação à parousia. Então, antes da encarnação, Deus já estava se comunicando com as religiões, ou com a humanidade, através das formas de crer diversas. Isso é Hebreus 1:1. O que está escrito em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1? Ao longo dos tempos, de muitas formas, Deus falou. Agora, nos últimos tempos, em seu Filho Jesus. Este, ao longo dos tempos, de muitas formas, podemos entender as religiões como modos pelos quais Deus chegava ao coração das pessoas. Não podemos entender as religiões como simples fenômenos humanos, como simples elementos da cultura dos povos. De alguma forma, Deus possibilitava esses modos de crer para ter o contato. E aqui nós vemos nos padres da igreja, os primeiros teólogos dos primeiros séculos do cristianismo, uma expressão muito importante: as sementes do verbo. Ou seja, o verbo já estava espalhando as sementes da fé, da graça, da bondade, do amor, da caridade, de várias formas nas culturas dos povos. E podemos compreender as religiões como expressão ou como cultivo dessas sementes do verbo. Então, de muitas formas, Deus falou antes da encarnação de Cristo. Deus continua falando também depois da encarnação de Cristo. Se as religiões tinham algum valor positivo antes da encarnação, a encarnação não cancelou esse valor positivo das religiões depois, porque senão eles teriam acabado. Se elas continuam hoje, 2000 anos existentes, depois da encarnação existindo, é porque de alguma forma, aí está algum dedo de Deus para chegar no coração das pessoas. E aqui nós temos um grande desafio para os nossos teólogos que são mais biblistas. Tem alguns que provavelmente têm mais tendência à exegese, né? Entender 3 palavras. O que significa revelação, inspiração e profecia. Por muito tempo, nós vimos as religiões como: este é o gesto, o ser humano aqui embaixo, em busca de Deus que está nas alturas. Então as religiões eram apenas invenções da cultura humana. Andrés Torres Queiruga escreveu um livro muito importante chamado Repensar a Revelação, um teólogo espanhol. Mas ele, junto com outros, propõe rever esse conceito de religião apenas como
invenção da cultura humana? Será que as religiões já não são então essas sementes do verbo que Deus espalhou na cultura dos povos? Será que já não tem um dedo de Deus, o modo como Deus encontrou, o modo que Deus encontrou para se comunicar aos povos antes da encarnação? E também depois da encarnação por aqueles que não conseguem dar o passo da fé em Cristo, por algum motivo. Então, as religiões não são apenas busca do humano a Deus. As religiões são também busca de Deus ao humano. Então há um novo conceito, uma nova compreensão de revelação. Uma vez se falava que revelação sobrenatural apenas na fé judaica cristã. As outras religiões apenas revelação natural. Será? A teologia das religiões hoje não afirma mais isso. Onde Deus se revela já é uma revelação sobrenatural. Já é a revelação sobrenatural. Já tem um quê do Espírito de Deus. Então aqui há necessidade de nós revermos o conceito de revelação. Quer dizer que Deus está se revelando às pessoas de várias formas de crer. Deixa eu dar um exemplo bem concreto para vocês. O Fábio, que foi meu aluno, está ali em Florianópolis, conheceu o Jagannatha. O Jagannatha é um sacerdote hindu em Florianópolis, muito amigo da gente, quando morava ali. Ele mora próximo do aeroporto em Florianópolis, quem conhece a ilha, e trabalha no continente. Na época, nos anos 2000 e pouco ali, ele não tinha carro, por opção, naquele tempo. Acontece que às 8 horas da manhã ele precisava estar no trabalho, no continente. Pegar então um ônibus da sua casa até o centro da ilha de Florianópolis, um segundo ônibus do centro da ilha até o continente, o seu ambiente de trabalho. Em torno de 2 horas, 8 horas no emprego. Mas o Jagannatha, como sacerdote hindu, fazia todo dia 1 hora de meditação da Bhagavad Gita, que é a escritura sagrada do hinduísmo, antes de ir para o emprego. Então, que horas esse homem levantava todo dia para fazer sua meditação, seu ritual, tomar café e ir para o emprego? Diariamente. Entende? Então, vejam, como não crer na retidão dessas pessoas que professam com sinceridade o modo de crer, muito diferente do nosso cristão. Mas, de alguma forma, rever o conceito de revelação, de inspiração e de profecia, para afirmar aquilo que o Vaticano II já afirmou. Elementos de verdade e santidade nas diferentes tradições religiosas. Uma revelação progressiva e diferenciada. Progressiva e diferenciada. São regimes distintos de salvação. Um é o cristianismo, ou a encarnação. Outro são as religiões. Tem uma revelação diferenciada, distinta, conforme o tempo, o contexto, o ritual ou a doutrina de cada um. Quer dizer, cada tradição religiosa possui um carisma próprio, uma inspiração específica, um modo de elevar o ser humano para o transcendente, o sagrado, etc. Né? Oscar Cullmann, um grande teólogo que nos propõe compreender a teologia da história da salvação. Deus atua na história de toda a humanidade, na história de todo ser humano, de toda pessoa. É Deus que está atuando. E isso significa, de alguma forma, compreender que as outras religiões têm algum dinamismo deste atuar de Deus. Também ali há uma possibilidade, ele fala, são meios autênticos de salvação, ou uma história geral de salvação, diferente de uma história especial de salvação. Oscar Cullmann faz essa diferença. O cristianismo é uma história especial de salvação.
as religiões uma história geral de salvação. Mas o importante é isso. Na história da salvação, não estamos apenas nós cristãos. Se há salvação de quem é budista, hindu, muçulmano, de outra tradição religiosa, seja qual for, é porque o agir de Deus contempla a sua história religiosa dentro da história salvífica. Isso é muito importante, né? Muito importante. Então, se há regimes distintos de salvação, o regime do cristianismo não está abolindo os outros regimes. E finalmente, Karl Rahner nos propõe uma aproximação existencial da teologia. Em última instância, qual é o critério salvífico que Cristo nos apresenta? Podemos pegar o que está em Mateus 25 como fundamental. É um palavrão aqui para quem não está adaptado ao linguajar da teologia, né? A ortopraxia precede a ortodoxia. Ou seja, a prática correta do testemunho concreto da fé é mais importante e precede a forma correta de pensar. Podemos pensar corretamente a doutrina, mas não vivê-la. Para nada serve. Para nada serve. E muitos que não têm as categorias teológicas na sua cabeça, mas têm a prática correta. Eis o critério fundamental. Em Mateus 25, nós não temos como critério da salvação, você decorou as escrituras sagradas. Ou você esteve 5 horas por semana, ou 2 horas por dia no templo. Ou você conhece o ritual todo certinho dos cultos litúrgicos. Não é esse o critério. Qual é o critério? Todas as vezes que fizerdes isto, ou seja, agir corretamente, na prática da caridade, da solidariedade, da acolhida, vinde benditos do meu Pai. Karl Rahner interpreta esse texto chamando de uma aproximação existencial da teologia. Não são as ideias perfeitas de Deus que nos salvam, mas o segmento perfeito de Cristo. E o segmento é agir, é ação, da solidariedade, da justiça, da caridade. Nós não encontramos Deus num tratado de teologia, por melhor que seja o tratado, numa tese de teologia. Encontrei Deus onde? Num livro de teologia. Bom, nós encontramos Deus numa experiência concreta, que depois vamos refletir, vamos escrever 10 livros sobre essa experiência, mas a experiência é fundamental. E vamos colocar como síntese a regra de ouro. A regra de ouro. O amor incondicional. Ou a prática da justiça incondicional. E não somos apenas nós cristãos que amamos. Não é? Não somos nós cristãos o exemplo da justiça. Veja que todo o Ocidente é cristão. O Brasil todo. 83, alguns falam até de 87% da população brasileira é cristã. E onde é que está a justiça do nosso país? A capacidade do perdão, da solidariedade, do amor verdadeiro. Há poucos tempos nós vimos, agora, muito recentemente, pessoas aplaudindo uma criança que morreu de meningite, para culpar uma outra ideologia. Gente, que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Né? Então essa afirmação de Rahner é importante. Temos que superar o nível das ideias sobre Deus, buscando a experiência concreta de Deus. Ou seja, a oração é o tu a tu
ou Deus toma iniciativa numa relação pessoal com a humanidade. Isso é fundamental. E onde houver, é a frase do teólogo, que é inconteste, né, para nós. Onde houver autêntica experiência religiosa, é Deus revelado em Cristo que ali se manifesta. Que ali se manifesta. Isso é fundamental. E alguns já podem estar se perguntando, mas então, se Deus está atuando em todos os lugares, está salvando todas as pessoas, por que eu continuo sendo católico? Por que eu continuo sendo cristão? Tanto faz como tanto fez. Não é assim não. Não é assim não. O reconhecimento das diferentes formas do agir da graça de Deus nas diferentes religiões não leva ao indiferentismo e nem ao relativismo da nossa fé. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Como eu disse antes, só posso valorizar a religião do outro se eu sei valorizar também a minha religião. E podemos entender que Michel Amalados, um outro teólogo das religiões, tem uma frase muito interessante que explica isso, nos ajuda a pensar isso. Todos os rios levam para o mar, mas não para a mesma pessoa. Ou seja, quem sabe navegar bem ou nadar em determinados rios, vai nesse rio. Um afluente às vezes pequenininho, não sabe nadar muito bem, vai meio caminhando na água, ele chega até o mar dessa forma. Quem nada melhor, pode se aventurar por um outro rio, né, mais caudaloso, com torrentes mais fortes, etc. Quem tem barco melhor, pode ir ainda pelo Amazonas. Ou seja, cada pessoa pode ter a sua forma de chegar a Deus. E não dá para dizer que tanto faz ir por esta forma ou por aquela forma. Quer dizer, há um modo de crer que para mim me planifica, ou que responde às minhas ansiedades e inquietações. E eu, como cristão católico, entendo que é nesta tradição religiosa que eu consigo chegar a Deus. Entende? Não obrigo outro a fazer este caminho cristão para Deus. Mas reconheço que para outras pessoas, outros caminhos respondem às inquietações e às buscas, aos anseios, que não encontram resposta no cristianismo. Por isso, não podemos pensar, como alguns dizem, bom, mas então, para que eu faço todo o esforço de me manter como cristão e na igreja, se Deus está agindo em todas as partes? Tanto faz eu pertencer a uma ou a outra religião. E isso é um relativismo que não favorece ao diálogo das religiões. Coloca tudo no mesmo pé de igualdade. Para mim, esta religião me responde às buscas, às inquietações, às perguntas que eu tenho. E um judeu, um budista, um muçulmano encontra as respostas em outros caminhos. E o importante é isto. E uma última questão, se me permite ainda, que diz respeito então à missão. Por que fazer missão se Deus já está salvando nas diferentes tradições religiosas? Vamos em frente? Vamos pular alguns slides, vários que eu tenho aí. Qual é o significado da missão da igreja hoje? Vamos mais? Alguns pediram esses slides depois. Se achar interessante, pode ficar com eles, não tem problema. Um pouquinho mais. Aí. E a missão da igreja? Como fica? Somos todos missionários. Qual é a finalidade da missão num contexto de pluralismo religioso? Primeiro elemento importante. Esse teólogo Michel Amalados nos mostra que o centro da estrutura da missão não é a igreja, é o reino. Primeira coisa importante. Então, missão não é trazer as pessoas para a igreja, pura e simplesmente.
é ajudar as pessoas a compreenderem quem é Jesus Cristo. Ou mais ainda, junto com Jesus Cristo, é levar as pessoas a compreenderem o caminho do reino. E aqui temos um duplo serviço na missão: testemunhar o reino, promovendo a realização do mundo, e construir a comunidade. Construir a comunidade. A missão tem esses dois caminhos: testemunhar o reino de Deus e formar comunidades, fortalecer as comunidades às quais nós pertencemos. Mas entendendo sempre que formar comunidade é caminho para o reino, é meio para o reino, não é o fim da missão. Não é o fim. A missão é possibilitar a realização do reino de Deus. Por isso, o segundo, ou seja, formar comunidades, é o meio para servir o primeiro, que é o reino. Ao realizar o primeiro serviço, descobrimos que o mistério de Deus está ativo em todas as partes. E por isso a nossa comunidade de fé deve dialogar com outras comunidades de fé que também podem estar se encaminhando para o reino de Deus. Primeiro elemento importante, muito importante: a missão da igreja é fazer crescer o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é para nós fundamental. Então a missão não é mais uma simples extensão da igreja. Muitos querem quantificar a igreja, fazer crescer o número de fiéis. Então temos 1.000, 2.000, 3.000 em 1, 2, 3 meses. E quantificar também os cofres de alguns templos, de algumas igrejas. Essa não é a finalidade da missão, né? Então a missão não é uma extensão da igreja, mas um chegar a relacionar o poder da palavra com toda a situação humana para a qual ela tiver uma mensagem relevante. Isso é fundamental. Missão é qualificar a vida das pessoas. Isto é missão. Como eu ajudo você a ser gente, a ser pessoa bondosa, generosa, justa, caridosa, solidária. Isto é fundamental. Como eu posso colaborar para que você aprofunde cada vez mais o sentido da vida? Qual é a finalidade da tua existência? Recuperar o elan, o entusiasmo pela tua existência, teu projeto de vida. A missão tem esta finalidade fundamental. Mais do que quantificar, é qualificar o ser humano e o ser cristão. Por isso, contribuição ou tarefa na realização do reino. E isso não impede de buscar novos membros da comunidade cristã. Mas nós não queremos simplesmente quantificar, volto a repetir, ou pensar apenas na extensão da igreja, que implica num proselitismo. Missão para converter? Pode ter conversão, mas como consequência, não como primeira preocupação da missão. Depois a pessoa ouvir, pode converter-se. Mas vejam bem, como muda a finalidade, muda também o método de fazer missão. O conteúdo é o mesmo: a pregação do Evangelho, do reino, da pessoa de Cristo. Mas a finalidade dessa missão, que leva a compreender que Cristo pode estar atuando também de outras formas, e o método da missão é diferente, num contexto plural no qual nós vivemos hoje. Então a conversão pode acontecer como uma consequência, mas o importante é o retorno do coração humilde e contrito a Deus. Primeiramente, conversão a Deus. Segundo, se a pessoa opta por uma estrutura religiosa, por um credo, por uma doutrina, por uma instituição eclesial, enfim, uma confissão, são situações especiais importantes, né? Ok, pode voltar? É isso. Para concluir, uma frase creio que é importante, porque vocês depois vão responder a pergunta feita, né?
como afirmar que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Não negamos isso. Em hipótese alguma negamos que Ele é o Salvador da humanidade. Mas num contexto de pluralismo religioso, há uma forma diferente de você afirmar a tua fé em Cristo sem negar a fé de quem não deu o passo para a profissão cristã. Ok? Eu termino por aqui, Mário. Fica com você. Agora, nós vamos alguns minutinhos aí para quem quiser colocar alguma questão, para aproveitar a visita, a presença do Elias aqui em nosso meio, né? Eu gostaria, depois quem quiser levanta a mão, nós levamos o microfone, mas antes de tudo, eu gostaria que o Elias falasse um pouquinho, né, dentro dessa questão toda, sobre esse problema que ainda existe, infelizmente, entre nós cristãos, que é o fundamentalismo que desemboca no fanatismo. Um problema que existe, né, que eu acho que dificulta muito a questão do diálogo entre nós. Obrigado, Mário. De fato, fundamentalismo, fanatismo, é uma forma agressiva de você afirmar suas convicções de fé ou outras convicções que tenha. Mas em termos de fé, é uma verdadeira contradição com o modo de ser, com o conteúdo do Evangelho. Porque você está forçando a outra pessoa, de alguma forma, a receber um modo de crer que não lhe condiz, que não lhe convém. Primeiro elemento importante, eu acho que é um modo agressivo que contradiz o coração do Evangelho, né? Que de alguma forma fala da compreensão, do respeito, da ternura para com as pessoas, né? Da paciência para com as pessoas. E o fanatismo e o fundamentalismo é contra isso. Segundo elemento, os fundamentalismos vários e violentos que nós percebemos hoje são modos muito estreitos de compreender o mistério de Deus. Muito estreitos. Estreitos demais. A ponto de pensar que está fora do âmbito da graça quem não segue esse caminho estreito que eu tenho. Né? Terceiro elemento, e talvez o mais delicado. Entendo que os fundamentalismos, na forma como hoje eles se apresentam, são modos extremamente superficiais de entender a própria fé. Modos muito superficiais. Ou seja, normalmente a pessoa está presa a 2, 3 princípios, 2, 3 elementos teológicos, ou 2, 3 passagens das Escrituras, e coloca todo o universo da sua fé dentro desses 2, 3 elementos. E os demais elementos? E a riqueza toda da fé que não possui? Quer dizer, então não há uma amplitude na compreensão da fé fundamentalista. Se prende em alguns elementos que podem ser importantes, mas coloca isso no centro. E nem sempre está no centro. Podem ser importantes, mas podem ser periféricos. Acaba então ideologizando o modo de crer. Alguns exemplos de fundamentalismo, poderíamos dar, mas não é o caso, porque a gente às vezes liga a televisão, já vê ali, né? A pessoa que está martelando sempre aqueles mesmos princípios, como se todo o universo da fé cristã do Evangelho se resumisse unicamente nisso, ou se expressasse unicamente por isto.
Então é um modo estreito de compreender a própria fé. É um modo superficial de compreender a própria fé. E um modo agressivo de professar a fé. Porque normalmente está combatendo modos de compreender diferente. Quem aqui faz boa teologia vai perceber que não há espaço para um fundamentalismo ou um fanatismo. A teologia é ampla. Quanto mais aprofundamos a reflexão teológica, mais percebemos a amplitude do mistério de Deus, que não se prende a 4, 5 princípios fundamentalistas. Uma coisa é ter fundamentos da própria fé, e isso todos precisamos ter. Outra coisa é ser fundamentalista, que é uma ideologização de alguns fundamentos da fé. Então, eu creio que é uma contradição muito grande, não condiz com uma igreja que convive com o mundo plural no qual nós estamos vivendo hoje. Alguém quer fazer uso da palavra, sucinto, perguntinha rápida, clara, se quiser. Padre, não caímos num relativismo religioso? O perigo disso aí não é um relativismo religioso? Sim. Exatamente aquilo que eu tentei dizer antes, a postura de valorização, de reconhecimento do valor positivo, dos elementos positivos das religiões, não deve nos levar ao relativismo. Não deve nos levar ao indiferentismo, em hipótese alguma. Volto a repetir que só consigo valorizar o outro se eu sei quem eu sou. O diálogo não leva a perder ou a negar a própria identidade de fé. Por isso, todo relativismo é contra um diálogo maduro, que leva a um enriquecimento mútuo entre as diferentes formas de crer. Senhor palestrante, boa noite. A pergunta não é necessariamente sobre uma questão de doutrina, uma questão de fé, mas uma questão mais de hierarquia, de burocracia, quem sabe. Quem acompanha questões da igreja no Oriente, vamos assim denominar, pôde observar que durante o ano passado, a Igreja Ortodoxa, envolvendo a questão da antiga Constantinopla, Rússia, outros patriarcados, houveram algumas mudanças organizacionais lá. E aí isso lembra algo que talvez poucos sabem, a questão daquelas 5 antigas pentarquias, Roma, Jerusalém, etc. E aí eu já escutei da boca de alguns ortodoxos, nós nunca negamos o Papa de Roma. Ou só nós não o aceitamos da maneira como ele se coloca. Dentro do que o palestrante acompanha, visto as mudanças, algumas alterações que houveram lá, começa a haver uma abertura dos dois lados para um novo entendimento do que era a ideia 1800 anos atrás, mais ou menos, e agora? De fato, tratando mais então das questões ecumênicas, uma grande proposta para darmos passos a um consenso entre as igrejas no conteúdo da fé cristã é que o bispo de Roma volte a exercer o seu ministério na forma do primeiro milênio. Na forma do primeiro milênio. Então, muitas igrejas propõem isto ao bispo de Roma. Quando até então, havia sim um reconhecimento do ministério do bispo de Roma como o primus inter pares, o primeiro entre os iguais. Ou seja, o bispo de Roma tem um papel importante de representatividade do universo cristão, mas como um patriarca que, de alguma forma, está em pé de igualdade em questões jurídicas
em questões doutrinais com outros patriarcados. Então, quando se fala da pentarquia, ou seja, Constantinopla, Jerusalém, Roma, Alexandria e Antioquia, né, as cinco sedes patriarcais, nas quais havia uma mútua comunicação e comunhão significativa, pelo menos no primeiro milênio, né? É a partir do momento, sobretudo com Inocêncio III, Bonifácio VIII, enfim, que o bispo de Roma concentra também um poder de jurisdição. E então, antes, na verdade, século IX para frente, oitavo, nono para frente, e então que as questões, sobretudo Oriente e Ocidente, começam a ficar cada vez mais tensas. Em 1054 acontece a grande divisão de Oriente e Ocidente. Digamos que essa é uma proposta que as igrejas ortodoxas e grande parte do protestantismo faz. Não nega a importância do ministério de Pedro na igreja. O diálogo católico-anglicano tem um documento chamado O Dom da Autoridade. O diálogo católico-luterano tem um outro documento ecumênico chamado o Ministério Pastoral. A Igreja Católica participa de 16 comissões de diálogo em nível internacional. E em todos esses diálogos tem alguma questão relativa ao ministério de Pedro, ao Papa. A maioria desses diálogos afirmam um reconhecimento importante do ministério de Pedro, porque foi Cristo mesmo quem deixou esse ministério, né, para que fosse de alguma forma, para que exercesse alguma referência junto aos demais irmãos na fé. E a referência e o serviço da unidade, o serviço da comunhão. Primeiro elemento importante. O que está em questão é exatamente a forma de exercício deste ministério. É isso que está em questão. Nós, como católicos, então, a partir do final do primeiro milênio, propomos um exercício primacial e único. E o Concílio Vaticano I, em 1870, então, deu todas as prerrogativas fundamentais desse ministério. Ele é extraordinário, ele é universal, ele é jurídico, etc. Né? É isso que está em questão. Ter o bispo de Roma como uma referência da unidade faz parte da tradição do cristianismo que as igrejas não negam. O que negam é um poder de jurisdição, ou seja, único governo supremo do cristianismo. É isso que elas não conseguem aceitar. E o Papa João Paulo II, na carta Unum Sint, número 95, reconhece esse desafio e escreve solicitando às igrejas, aos teólogos das outras igrejas, uma forma de exercer que ajude a compreender qual a forma de exercer esse ministério como serviço de unidade. Ou seja, não está fechada a questão. Não está fechada a questão. Número 95. Podemos ir para casa depois e buscar na internet o documento. Unum Sint, uma encíclica sobre o ecumenismo. Quando o Papa solicita aos teólogos das diferentes igrejas ajuda para compreender o modo de exercer esse ministério que seja um serviço da unidade. Se vamos conseguir retornar ao primeiro milênio, não sei. E nem é o caso de retornar ao passado, é olhar daqui para frente. Né? Como exercer esse ministério de modo a favorecer o ecumenismo, isso é fundamental. Professor, eu queria saber o seguinte, nesses 7,5 bilhões de pessoas, 2 bilhões cristãos, né? Foi abordado. Existe nesse contexto aí de pluralismo religioso, né, um movimento nessa lógica aí de diálogo, né? Se a gente percebe nós aqui latino-americanos que somos mais cristãos, a gente percebe um conservadorismo
que está atrelado geralmente ao fundamentalismo, a dificuldade de dialogar, né? E se for pegar no âmbito global, né, de outras religiões, com o cristianismo, está ocorrendo um movimento nesse sentido? Sim, bom, primeiro elemento, de fato as questões ou as expressões de fundamentalismo são globais, são universais, né? E Brasil nós vemos isso e também em outros países. São mais expressivos, inclusive, do que as iniciativas de diálogo, né? Infelizmente. Contudo, existem ótimas iniciativas de diálogo. Quer dizer, o movimento, olhando dentro do universo cristão, o movimento ecumênico já tem mais de um século de existência. Mais de um século de existência. O Conselho Mundial de Igrejas, que tem sede em Genebra, criado em 1948, congrega hoje cerca de 350 igrejas. Próximo de 350 igrejas são membros do Conselho Mundial de Igrejas. Entende? Então, e são iniciativas várias que o Conselho Mundial toma, favorecendo o diálogo ecumênico. Igual iniciativa existe para o diálogo interreligioso, menos expressivo do que o movimento ecumênico, até porque o diálogo interreligioso é mais recente, na maior parte, né, dos países que nós conhecemos, mas são iniciativas muito significativas, muito significativas. Temos o Parlamento Mundial das Religiões, um Parlamento Mundial das Religiões, onde se procura de alguma forma tratar das questões, sobretudo, de violência, de fome, de guerra, conflitos que surgem no mundo inteiro por motivos religiosos, né? Iniciativas bilaterais, como a igreja tem grupos de estudo católico-islâmico, católico-budista, católico-judaico, né? Aqui no Brasil mesmo nós temos, desde os anos 90, uma comissão da CNBB, uma comissão de diálogo católico-judaico aqui no Brasil. E eu fui assessor da comissão de ecumenismo da CNBB, ecumenismo e diálogo interreligioso, por quase 8 anos. Iniciamos a criação de uma comissão de diálogo católica muçulmana e uma comissão de diálogo católico candomblé no Brasil. Depois eu deixei a assessoria e creio que continua essa iniciativa, embora as duas comissões não estejam ainda criadas. Mas existem várias iniciativas nesse sentido, né? A dificuldade está, primeiro ponto, em rever para cada igreja, pegamos nós católicos, rever a nossa forma de afirmar a nossa fé, sem negar a nossa identidade de fé, há que refazer a hermenêutica, sobretudo de algumas passagens bíblicas que parecem condenar quem não é cristão, quem não crê em Jesus, está condenado. Ou quem não é católico, parece que a fé dele não tem valor nenhum. Primeiro elemento. Segundo elemento, compreender que no contexto do pluralismo no qual nós vivemos, saber dialogar é uma questão de sobrevivência. É uma questão fundamental. E um terceiro elemento é entender que as religiões juntas podem expressar muito mais do mistério de Deus do que uma religião sozinha. Com certeza. Há um enriquecimento mútuo, há uma fecundação recíproca das religiões. E por isso cada uma saber aprender algo da outra sobre o mistério que está acima de todos nós, né? E aí vejo que as iniciativas de diálogo são ainda tímidas no nosso contexto. Elas existem, mas quase não têm expressão. Quase não tem expressão. Precisamos dar passos largos para isto. Mais uma vez, então muito, muito obrigado. Primeiro, aqui é o nosso palestrante, então uma salva de palmas. Né? Obrigado. Certamente
ele teria muitas coisas ainda para compartilhar conosco, e nós também gostaríamos de ouvir mais, mas o tempo passou, né? Mas então, muito obrigado a ele, muito obrigado a todos que vieram, muito obrigado aí os seminaristas, outras pessoas que ajudaram para que acontecesse, né? Arrumaram aqui o local e tudo mais, todo mundo que divulgou. Mas que este muito obrigado seja entendido também como um gesto de amor do nosso instituto, ou do nosso trabalho que nós realizamos aqui para com as nossas comunidades, né? Nossa comunidade aqui católica, também das outras denominações, a nossa contribuição, né? Lembrem disso, né? O que nós ouvimos aqui é uma provocação para cada um de nós, né? De sermos um pouquinho mais autênticos na nossa fé, né? E que isso sirva para que nós possamos cada vez mais levar por onde andarmos as nossas convicções de que queremos construir um mundo um pouquinho melhor, né? Onde todos são respeitados, onde todos são reconhecidos, onde a fé do outro também é importante, porque soma conosco, né? Então, da minha parte, eu acho também aí do reitor do seminário, dos professores, tem alguns presentes, muito obrigado a todos, né? E assim, então, nós terminamos esse nosso encontro.